Olá pessoal, hoje vamos entender um pouquinho de como ocorre, né, esse controle autonômico aí da frequência cardíaca, tá? Bom, o que a gente deve saber sobre o coração? O coração é um órgão autorrítmico, né? Ele tem uma capacidade de se autoexcitar. Tanto que, se a gente observar nos filmes, né, é muito comum quando o pessoal tira o coração de uma pessoa, põe em cima de uma mesa, ele continua batendo, né? Isso é por decorrência que ele consegue se autoexcitar. Mas por que então ele precisa do sistema nervoso? Porque é como se fosse assim, o sistema nervoso ele fala para o coração, fala, olha, eu sei que você é autossuficiente, eu sei que você consegue se manter sozinho, mas eu quero te ajudar a controlar o seu ritmo, a depender do que? Da necessidade de transporte de sangue para o restante do corpo. Então aí a gente tem o nosso sistema autonômico, né, através de vias simpáticas e vias parasimpáticas, que vão fazer essa regulação da quantidade de batimentos, que é a frequência cardíaca. Tá joia? Bom, o que a gente tem que saber sobre a frequência cardíaca? Como eu mencionei, ela tem órgãos autorritmos, então a gente vai ter o quê? Vamos ter aí inervações, né, do próprio coração, que aí são elas, né? Essas inervações aqui que a gente está vendo, é isso daqui que vai fazer ele se contrair, tá? Bom, primeiro aqui a gente tem o nódo sinoatrial, que é por aqui que começa o coração se autoexcitar. Depois a gente tem o nódo atrioventricular, né, que essa despolarização aqui, esse potencial de ação vai passar para cá, para o nódo atrioventricular, que vai passar para os feixes de His, né, direito e esquerdo, até chegar nas fibras de Purkinje. Por quê? Porque lembrando que o coração ele se contrai do seu ápice, né, para cima. Por quê? Porque ele tem que ter força o suficiente para passar, né, pela válvula aórtica, né, para mandar o sangue para os nossos órgãos e sistemas. Tá joia? Bom, o que a gente tem que saber também sobre a frequência cardíaca? A frequência cardíaca ela é essencial para o ciclo cardíaco. Então, primeiro aqui, o que a gente tem? Primeiro a gente tem a sístole atrial. Lembra lá, né? O coração primeiro tem a contração dos átrios. É por isso que começa daqui do nódo sinoatrial. Então tem um potencial de ação aqui, o átrio ele contrai, depois passa o sangue para os ventrículos e o ventrículo faz o quê? A sua sístole ventricular, que também é uma despolarização dos ventrículos, tá? Depois, na fase de relaxamento do coração, a gente tem a diástole atrial, ou seja, a repolarização do nódo sinoatrial e do nódo atrioventricular. E depois a gente tem a diástole ventricular, repolarização ventricular, o relaxamento dos ventrículos, por meio também de uma repolarização, que a gente falou esses aspectos de despolarização e repolarização, a gente vai falando no vídeo anterior sobre potencial de ação, tá? Se vocês não viram, vou deixar na descrição aqui o link do vídeo. E bom, pessoal, mas como que a gente sabe de tudo isso, né? Desse mecanismo de contração, desse mecanismo de frequência cardíaca, né? É importante entender também que o quê? Que tem uma diferença em velocidade de despolarização do nódo sinoatrial, do nódo atrioventricular. Aqui o nódo atrioventricular tem um retardozinho, e esse retardo, olha que interessante, ele é importante porque para dar tempo do átrio mandar sangue para o ventrículo e eles não se contrair junto. Porque imagina, se os dois contraíssem junto, né, não ia ter os períodos de relaxamento. Então tem um retardozinho e esse ciclo cardíaco, né, esses aspectos da frequência cardíaca, a gente consegue visualizar. Né? Todo mundo aqui já chegou no hospital, olha para o lado da cama, tem lá, né, um gráficozinho, né, cheio de ondinhas, né, que é o quê? Que é a eletrocardiografia. A eletrocardiografia nada
nada mais é do que a aferição, né, de como está o seu ciclo cardíaco. E a gente viu que o coração é um órgão autorrítmico, a gente consegue visualizar esses potenciais de ação através da eletrocardiografia, tá? Lembra lá que no médico eles colocam uns pontinhos, né? Aqueles pontos ali, eles vão fazendo por meio do que a gente chama de derivações e vão analisando o seu ciclo cardíaco. Logicamente, a gente não vai aqui aprender hoje a ler uma eletrocardiografia, né? O intuito é só vocês entenderem o que é cada ponto desse, entender para que serve, né, a eletrocardiografia. Bom, se a gente olhar aqui, a gente tem as ondas, né? E essas ondas têm a sua nomenclatura por letras. Então a gente tem a onda P, a onda Q, a onda R, a onda S e a onda T. O que são cada uma delas? A onda P, ela vai identificar para a gente o que? A onda P, ela indica para a gente a despolarização atrial. Ou seja, a gente viu lá no nódo sinoatrial é quando ele despolariza. É gerado para a gente uma onda T, uma onda P. Depois, né, a partir da onda P, a gente vai ter o que a gente chama de complexo QRS, que vai significar para a gente a despolarização ventricular. E, ao mesmo tempo, a repolarização dos átrios. Tá? Seria lá a despolarização lá no nódulo atrioventricular. Enquanto um despolariza, o outro já está, né, os nossos átrios já estão repolarizando, né? E no final aqui a gente tem a onda T, que é a repolarização ventricular, né? Onde tem um relaxamento aí dos ventrículos. Bom, e lembra que eu falei para vocês que tem uma diferenças de velocidades, né, e de tempo? Então aqui no nódo sinoatrial a gente tem uma frequência de despolarizações de 75 a 80 vezes por minuto. No nódo atrioventricular, a gente tem uma sequência, né, de 40 a 60 vezes por minuto, ou seja, é uma frequência menor do que a do nódo sinoatrial, porque pelo aquilo que eu mencionei para vocês, para dar tempo dessa repolarização atrial, né, para o ciclo cardíaco ele ser efetivo. Lembra que vai dos átrios, sangue para o ventrículo contrai, o átrio já tem que estar relaxado para de novo seguir o ciclo. Imagina se tudo fosse, né, na mesma frequência, não ia dar certo, né? Ia faltar sangue. Os feixes de His vai diminuindo ainda mais essa frequência, porque lembra que o sangue tem que ir lá para o ápice do coração para ele mandar o sangue para cima, né? E das fibras de Purkinje uma frequência de 20 a 30 vezes por minuto, porque é lá das fibras de Purkinje que vai levar o sinal, né, para o músculo cardíaco se contrair e mandar o sangue para cima. Bom, logicamente foi uma explicação bem simplificada, tá? Futuramente vamos trazer alguns vídeos para de forma mais complexa, né, sobre uma eletrocardiografia, para a gente analisar certinho quais as diferenças, como a gente analisa a frequência cardíaca dentro da eletrocardiografia, variabilidade da frequência cardíaca e outros aspectos também importantes aí a ser analisados.